A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é Deuteronômio, capítulo 23. Depois você faça a leitura do livro todo, para você entender, compreender melhor o texto. Somos a Igreja de Cristo e precisamos ser mais responsáveis. Deus me incomodou com essa passagem de Deuteronômio. A princípio, eu confesso que foi algo muito complexo para mim, que somente depois de alguns dias que eu pude ter entendimento desse texto. Esse texto nos adverte, através de Moisés, a agir com responsabilidade, com santidade, organização e limpeza. Essa é a maneira de como deve viver o povo de Deus. E aqui Moisés nos traz algumas orientações de como nós devemos viver, como a Igreja de Cristo precisa viver. E o versículo 1 nos chama atenção pelo seguinte: a palavra diz: nenhum homem castrado ou que tenha o membro viril cortado poderá fazer parte do reino de Deus. Assim diz o Senhor. Tais rituais e costumes pagãos eram abomináveis ao Senhor. E essa era a prática entre os eunucos, os homens que eram chamados eunuco. Homem sem vigor, homem efeminado, impotente, estéril, homem castrado. No Oriente Médio, o eunuco, ele era o guarda encarregado de cuidar do harém, para proteger os aposentos das mulheres da corte. Essa era prática, ou seja, essa prática não era ordenada por Deus. Homens foram criados para o quê? Para procriarem, para serem sacerdotes, para constituírem família, e eles não viviam com esse propósito. O versículo 2 fala que nenhum filho ilegítimo fará parte do povo de Deus, nem ele e nem os seus descendentes até a 10ª geração, devido ao pecado da prostituição. Muitos desses filhos eram descendentes de Ló, aqueles que praticaram incesto entre os moabitas e os amonitas. Essa geração foi fruto do incesto das filhas de Ló com o pai. Filhos fora do casamento. A Bíblia diz em Êxodo 20, versículos 5 e 6, que a consequência do pecado dos pais recai sobre os seus filhos. É preciso quebrar essa maldição. O versículo 3 diz que nenhum moabita ou amonita com tais práticas de imoralidade sexual fará parte do povo de Deus. O versículo 5 fala desse povo como um povo cruel, que não cuidou dos israelitas quando eles passavam pelo deserto. Eles não foram hospitaleiros e ainda contrataram Balaão para amaldiçoar os israelitas. Vimos que Deus transformou a maldição em bênção, porque Deus é amor. Ele mesmo nos diz: não demonstre ódio, não desprezem essa gente, pois eles são seus irmãos. Complicado, né? Você é amaldiçoado, mas a palavra de Deus para nós é: não desprezem eles. Eles podem mudar de vida, eles podem se arrepender e ter o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Vimos aqui duas nações, Jacó e Esaú, os israelitas e os edomitas, Edom e Jacó. Era um povo inimigo. Os moabitas, descendentes de Moabe, que eram filhos de Ló com a filha mais velha, e os amonitas, descendentes de Amon, filhos de Ló com a filha mais nova. Esses povos foram cruéis. Eles pagaram Balaão para amaldiçoar Israel. Deus é amor, ele é perdoador, e ele ainda fala para a gente: não ignore-os. Os cruéis ou os rebeldes ainda podem fazer parte do povo de Deus, só depende deles. Só depende deles quererem mudança de vida. Os versos 9 a 10 nos fala de limpeza, irmãos. Deus deseja que o seu povo viva em santidade. Deus deseja que o seu povo viva em organização, pureza e limpeza. Ele mesmo diz: quando estiverem indo para a guerra, procurem se limpar, se purificar. Não é porque estavam em guerra que poderiam se descuidar da higiene. Faz sentido para você? Deus não habita no meio da imundície. Deus, ele exige pureza no meio do seu povo. Os versos de 13 e 14
diz: arranjem um lugar fora do acampamento onde farão suas necessidades. Levem pá e cubra com terra, pois o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus está presente. Precisamos limpar o lugar santo. Não podemos aceitar contaminação ou poluição. Onde Deus habita é lugar santo, é lugar puro. As normas sanitárias entre os israelitas superavam as dos outros povos e, consequentemente, tinham mais saúde, mais longevidade. Lugar limpo é sinônimo de paz, é sinônimo de organização. Os versos 16 e 17, o Senhor nos dá orientações. Vocês devem acolher os escravizados do pecado e ajudá-los a serem livres, a conhecer o Deus vivo e verdadeiro, porque somente Deus transforma a situação das pessoas e as liberta. Os versos 17 e 18 nos orientam a não receber ofertas de ganhos de pessoas que praticam prostituição ou coisas erradas. Deus não se agrada de ofertas de prostituição. O versículo 19 fala que para a gente não cobrar juros quando a gente empresta dinheiro para as pessoas, para os israelitas. Comida e dinheiro. Deus o recompensará e Ele abençoará em tudo o que fizermos. Os versos 19 a 25 nos diz mais: quando fizer uma promessa, cumpra. E numa plantação você deve colher para comer e para se saciar e não para desperdiçar. Higiene, santidade e honestidade para se manter na presença de Deus. É essa a palavra de Deus para nós. A igreja precisa ter esses comportamentos. Nós precisamos ser bons administradores. Amém? Senhor, nos dê forças para colocarmos em prática essas ordens. O Senhor deseja que sejamos um povo santo, um povo organizado e puro. A sua igreja precisa de posicionamento. Ajuda-nos a refletir o caráter santo de Deus, não somente por palavras, mas também em nossas ações. Porque a palavra diz: santifique-se, pois eu, o Senhor, fará maravilhas no meio de vocês. Queremos estar preparados, Senhor. Ajuda-nos. Traz-nos a responsabilidade como a igreja de Cristo, em nome de Jesus.